chega ao seu prato, percorre um longo caminho. A agricultura familiar em São Paulo tem impactos significativos na segurança alimentar, economia local e sustentabilidade. Falo que eu faço o melhor serviço do mundo. Eu produzo alimento saudável e limpo para o meu consumidor final. O programa Riqueza e Natureza foi ao interior de São Paulo para conhecer uma produção familiar que garante qualidade e diversidade. Alimentos saudáveis. A agricultura familiar mantém vivas tradições agrícolas e pecuárias adquiridas e transmitidas por gerações. Eu consegui, com muita luta, ganhar um dinheirinho, e aí eu consegui adquirir a propriedade. E aí agora eu estou tocando por conta mesmo. Seu José trabalhou praticamente a vida toda com a produção de gado leiteiro. Passou por campos em Minas Gerais, outros pelo interior paulista e agora está em uma pequena propriedade em Guararema, 80 quilômetros da capital paulista, e continua garantindo a produção artesanal de leite e derivados. Hoje eu estou com umas 30 animais, mas aqui em lactação eu estou com 11. Eu mesmo que ordenhei, eu e minha esposa, bem familiar mesmo. 4 horas da manhã a gente acorda, faz a primeira ordenha, aí arruma para preparar comida para elas todas, aí sempre tem outras coisas para fazer no sítio, aí vamos almoçar 11 horas, fica até as 2 e volta para a ordenha da tarde às 2 horas. A gente entrega na cooperativa, a gente tem um tanque de resfriamento, a cada 2 dias o caminhão da cooperativa vem pegar eles. Em 2 dias eu produzo uma média de 300, 250, 300 litros por dia. Aí ele vem retirar aqui uns 500 litros, todos os dias, domingo a domingo, 365 dias no ano, não tem férias. E a gente tem que fazer tudo meio que sozinho, entre eu e a esposa, não tem renda suficiente para ter mais funcionários. E aí acaba ficando tudo muito dificuldade para a gente, né? Aí um auxílio financeiro seria bom, né? Um financiamento com juro muito barato seria um negócio muito importante para a gente, né? Porque aí eu poderia adquirir mais animal. Aí tudo isso aí, que eu manteria a produção, teria como eu conseguir um ajudante. Estamos em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, na propriedade do senhor João Glauco, que produz hortaliças. 26 anos que eu estou aqui em São Paulo e eu estou na produção, na agricultura familiar, né, como diz, né? Eu e a família trabalhando junto. Seu João Glauco veio de Pernambuco, fugindo da seca e em busca do sonho de uma vida melhor. A história só começou a dar certo depois que conseguiu, através de uma iniciativa do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um pedaço de terra para começar a produzir. Hoje a gente já tem mais um pouco de experiência, a gente produz conforme a época do ano, algumas coisas. E agora também eu estou vendendo, minha produção a gente consegue vender lá em São Paulo, aí a gente consegue já produzir com a venda garantida. Antes a gente sofreu muito porque plantava assim aleatório e tal, e aí não tinha venda, aí perdia. Mas depois a gente foi se encaixando e vai melhorando as coisas, né? Mas eu planto uma variedade grande, desde das folhosas, de raiz também, rabanete, beterraba, brócolis, é o que na época do ano que é mais propício para vender. Primeiro foi a cooperativa. Quando a gente foi fazer a cooperativa, começou com a cooperativa, aí veio o Sebrae, veio a CAT,
Quem mais? A Prefeitura, a Secretaria da Agricultura também. Então aí começou orientando, né? Como é tirar CNPJ, tirar nota do produtor, né? As técnicas para plantar, foi orientando a gente foi nessa linha aí. Mas sofreu bastante, mas chegamos lá, estamos na luta, né? Eu peguei já alguns apoios, sim, financeiros, sim, que foi o que alavancou também. Porque na época a gente não tinha caminhão para fazer, tinha a produção, mas tinha que transportar. E para levar lá, e o pessoal vinha buscar, eles compravam mais barato. Aí a gente conseguiu comprar caminhão já, através dessa linha de crédito. Eu acho que é do governo federal. Mas o pessoal quem faz o projeto, o pessoal da casa faz o projeto, nos orienta, faz o projeto, e aí a gente dá entrada e consegue, nas entidades financeiras, no banco, né, o crédito para comprar. Já comprei trator, caminhão, carro utilitário, já comprei também. A gente precisa de uma injeção de dinheiro, né? Para poder alavancar a produção. E aí é onde entra esse pessoal aí com apoio técnico e para fazer uns projetos, né, para a gente. Através deles aí pega o financiamento no banco. Eu uso esterco, calcário, faz análise de solo, né? Faz análise de solo, aí em cima da análise de solo o pessoal nos orienta como é que deve, qual que é os nutrientes que está faltando no solo. Aí faz aração, passa subsolador, usa esterco de galinha, adubo, calcário, fazer calagem. As mudas, variedade também do que a gente vai plantar, específica, né, para aquela época, mais resistente à doença. Toda semana eu tenho que plantar, né? Tem que ir mantendo o espinafre. O espinafre, lá embaixo é alecrim, aí tem alguns temperos, lá embaixo mais alecrim, hortelã, capim-santo, que ali é alecrim também, ali tem rabanete. E ali são outros temperos, ali tem tomilho, orégano, tomilho laranja, e vai por aí assim. Só o preparo do solo que é mecanizado, né? Que a gente prepara o solo na máquina. Mas para plantar é tudo na mão. Cobrindo, colher, passa a encher a carpina, faz a carpinação. 90% da produção das terras do Seu João são destinadas ao CEAGESP e prefeituras com programas com a merenda escolar. Chama PENAI, é para merenda. Inclusive a gente já está entregando em Diadema e agora vai começar a Mogi das Cruzes também. E já esse ano, né? Mas há alguns anos aí que a gente já vem chegando. Aí tem outros programas, tem o PAA, tem o PMA, tem PA Conab. Aí a gente entrega para São Paulo, Conab, para Mogi, que é o PMAA, e outros aí. Rapaz, são muitos, né? Tem o tempo, né? Um é o tempo, o clima está influenciando bastante na produção e na baixa produção, né? Não é que aumenta a produção, não é que diminui a produção com essas variações, né? Ou frio demais, ou quente, falta água, quando vem a água vem demais, chuva demais, granizo, então isso aí tudo dá um desequilíbrio, né? Não é uma coisa normal, ela vem atípica demais, sobe demais o calor, aí as plantas não aguentam, dá estresse, dá doença. Pois é, seu João Glauco. Produzir dá um trabalhão, né? Mas compensa na hora de consumir. Com certeza. A CAT atua no Alto Tietê, executando políticas públicas de fortalecimento através de acesso a linhas de crédito, acesso a programas de aquisição de alimentos, levando orientação técnica e extensão rural aos produtores, projetos de desenvolvimento para cada cadeia produtiva presente na região, visando sempre o fortalecimento do segmento rural e do agronegócio da região.
Centro de Assistência Técnica Integral, CAT, fundado há quase 60 anos, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Promove o desenvolvimento rural sustentável junto às comunidades, aos produtores rurais, agricultores e incluindo a agricultura familiar, levando programas e ações para o fortalecimento de todo o segmento rural. O setor agropecuário, né, a produção agrícola do município e do Alto Tietê gira em torno de 20% a 30% do PIB, né, e gerando empregos diretos e indiretos em todas as cadeias produtivas presentes aqui. Então nós temos olericultura, fruticultura, floricultura, fungicultura, produção de ovos, principalmente ovos de codorna, né? E outras atividades como pecuária de leite e pecuária extensiva de corte. A gente tem em torno de quase 5.000 unidades de produção agropecuária, né, chamadas UPAs, né? Dentro dessas UPAs, em torno de 80% são pequenas propriedades rurais, até 5 hectares, 20 hectares, e elas são principalmente conduzidas pela agricultura familiar. Mogi das Cruzes tem uma instalação que é o Mercado do Produtor, que permite a comercialização direta da produção agropecuária do município, principalmente de hortaliças e frutas, com clientes específicos e permite que a demanda seja atendida diretamente com o produtor. O município de Mogi das Cruzes ele tem esse equipamento, né, essa instalação que é o Mercado do Produtor. É um equipamento que permite aí a comercialização direta da produção agropecuária do município, principalmente hortaliças e frutas, né? Com os clientes específicos. Então aqui é um mercado atacadista, onde possibilita que a demanda seja atendida direto pelo produtor. O Mogi das Cruzes é um polo agropecuário, principalmente no quesito de produção de hortaliças, no quesito de produção de flores e de fruticultura. Também somos um polo relevante na produção de cogumelos comestíveis e na parte de fungicultura. Então, representa em torno de 70% da produção estadual. E o município de Mogi das Cruzes também possibilita, como forma de comercialização da agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos para Merenda Escolar e o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos para famílias em vulnerabilidade social também. São 2 programas de fomento à agricultura familiar que possibilitam a comercialização de produtos com valor agregado e um canal direto e compra garantida. O Programa de Aquisição de Alimentos para Alimentação Escolar é de âmbito nacional, onde os municípios têm a prerrogativa de aquisição de até 30% de toda a verba do fundo do FNDE para a merenda escolar a ser adquirida com produtos da agricultura familiar. E o município de Mogi das Cruzes tem um outro programa, que é um programa de aquisição de alimentos pelo próprio município, com recurso do município, destinado a essas famílias produtoras, né, para aquisição de alimentos que vão atender famílias que estão cadastradas junto ao órgão de responsabilidade social e que estão em vulnerabilidade social também. São Paulo é o maior consumidor de produtos do Brasil, né? Em 39 municípios da região metropolitana de São Paulo formam o Cinturão Verde, uma área que compreende 800.000 hectares,
responsável pela maior parte de produção de hortaliças. Abastece as maiores distribuidoras de produtos no estado e no Brasil, fator que impulsiona a economia. A produção agrícola está perto desses grandes centros, é interessante para a questão de logística e comércio, né? E a gente, como estado, subsidiar e informar esses produtores é trazer renda e trazer dignidade e trazer produção para eles, né? Aqui em Parelheiros a gente tem bastante agricultor que já tinha a agricultura como um hobby e acabou virando uma fonte de renda, né? Principalmente pela pandemia, o pessoal saiu um pouco mais de São Paulo, quem tinha as propriedades de fim de semana passaram a vir para Parelheiros e se estabeleceram aqui, né? Então a prefeitura, junto do governo do estado, começou a olhar para esses produtores, a estar mais perto, e eles começaram a ter incremento de produção, incremento de renda e se fixaram. Então são famílias, né, não muito grandes, de um pessoal um pouco mais velho, com filho um pouco na adolescência, no início da fase adulta, que se estabeleceram aqui e viram que é capaz de viver da produção rural. Todas as práticas, tanto nós do estado como a prefeitura de São Paulo, a gente é bem alinhado nisso, nessa região, a gente passa para eles práticas agroecológicas, né, que respeitam o meio ambiente, as questões de conservação e do solo, conservação da água, conservação da vida, a produção consciente do alimento, né? Que além da gente estar produzindo alimento, a gente está conservando o meio ambiente, conservando a vida natural dessa região, desse eixo aqui. A produção predominante de folhagens abastece regiões próximas e também o Ceasa, seguindo para diversos municípios brasileiros. Algumas culturas específicas, principalmente das punks, é uma venda mais direta, principalmente que é procurado por restaurantes, por chefes, por um pessoal de consumo mais nichado, né? E quando eu falo punk, é o produto alimentício não convencional. O que antigamente, o que alguns acham que é mato, na verdade é um produto de um valor agregado muito alto. Por estar no eixo verde, por aqui ter bastante zona, questão de proteção, mata protegida, ter bastante fauna, flora, microflora bem diferenciado, dá uma qualidade para esses produtos. Quem é focado nessa questão orgânica e agroecológica, eles têm uma boa rede de relacionamento. Então a troca de experiências entre eles incentiva essa prática, porque as práticas que vêm dando certo em um, transmitida para outros, se aplica em diferentes culturas, para assim todos eles estarem na mesma linha de pensamento, né? De que se a gente produzir com consciência, vai se produzir sempre e com qualidade. Eles sabem até onde estão os potenciais compradores dele, mas essa dificuldade de planejar a quantidade e escoar essa produção é a maior dificuldade, principalmente pela logística de São Paulo, né? Porque questão de trânsito, de distância da produção até a entrega, eu acho que é o maior gargalo, assim. E o segundo é o produtor se ver como um empresário, como um produtor mesmo. Então, eles estão um pouco ainda nessa crescente. Cada ano que passa, eles têm melhorado a sua produção, eles têm melhorado a qualidade, a quantidade no mesmo tamanho de área, então significa que eles estão dominando cada vez mais essa questão de produção, produzir agroecologicamente correto, de saber o que produzir para o seu consumidor. Então eu acho que aqui, Parelheiros, o potencial deles é imenso. Acho que a gente não está nem perto da metade do potencial que eles conseguem atingir. Então eu vejo que tem espaço para crescer e eles estão crescendo, e isso é gradativo pelo tamanho que eles são, pelo poder de investimento que eles têm, mas eles conseguem fazer muito com o pouco que eles têm. Esse é o caso da Rose, produtora de hortaliças. Nessa região mesmo, Parelheiros, extremo da capital paulista.
Os caminhos da vida levaram ela e o marido a transformar um sítio comprado para o lazer em uma propriedade destinada à agricultura familiar. Em 2014 a gente vira a chave, né? A gente conhece a Casa de Agricultura, que até então a gente não conhecia, aqui da Prefeitura de São Paulo, e a gente entra num programa do projeto FEMA, que é da Secretaria do Verde, que motivava você a fazer agricultura limpa, e no final do processo você fazia um grupo de certificação de orgânico. Quando você recebe uma couve que saiu daqui, eu sei que você está levando o melhor, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum químico, e foi produzido com muito amor. Todas as técnicas são usadas para a preservação do solo, né? Então a gente não trabalha com capina, por exemplo. O solo nunca fica descoberto. Ele só fica descoberto no momento de plantio que eu tenho que realmente bater e fazer o canteiro. Mas normalmente a gente sempre traz as palhas para cobrir esse canteiro, para ele não ficar exposto. O objetivo agora é derrubar barreiras sociais e entregar o produto orgânico, tradicionalmente consumido por uma sociedade mais restrita devido ao custo mais elevado, às regiões menos favorecidas. E agora, através de um programa da própria prefeitura, que eles lançaram, o Armazém Solidário, que vai para as periferias, atende pessoas com CAD único, aí eu acho que a gente chegou aonde a gente queria. Realmente levar nosso alimento e falar de segurança alimentar para essas pessoas é muito importante. Por incrível que pareça, produzir dentro do maior estômago da América Latina tem um problema de logística. Eu estou falando que eu estou no extremo sul da cidade de São Paulo, eu estou a 40 quilômetros do centro, né? Mas 40 quilômetros não é nada. Na cidade de São Paulo é intransitável. Então, às vezes a gente fala que é mais fácil você vir do Cinturão Verde escoar a sua produção do que nós aqui no extremo sul. Logisticamente é muito caro, de produtos de ótima qualidade, mas na hora que a gente vai negociar isso, a tratativa é como se fosse um produto convencional, que cresce muito mais rápido, que não tem... O maior gargalo assim, da agricultura limpa é a mão de obra. Você tem muito mais mão de obra para trabalhar com a agricultura limpa, né? E a valorização não é tão boa. A gente está falando de agricultura limpa e quando a gente fala de valor para a cidade de São Paulo, a gente está falando também da produção de água, de ser jardim de chuva, de preservar o solo. Então não é só o alimento, mas o alimento é o melhor que tem no mercado. Mas na hora das tratativas sempre tem mas ali eu consigo mais barato. Peraí, você está entregando marca de grandes empresas e na hora que você tem todo um valor que agrega para a cidade, não só de alimento saudável, a gente está falando de água para a cidade de São Paulo, a gente está falando de preservação da natureza, né? O nosso compromisso é muito grande. Para a gente ter um planejamento de produção, eu saber o que eu vou produzir, o investimento é muito alto, o custo das sementes são muito altos, né? E o tempo, não é só a semente. Por exemplo, eu escolho uma cultura que vai levar 120 dias. São 120 dias de trabalho, fora o investimento da semente, o manejo, tudo aquilo. E aí você chega num momento que você está para vender e você fala, e agora? Né? Será que tem excedente no mercado e baixo preço? E com a compra pública não, eu me programo para atender. Né? Agora eu estou me programando para fornecer 600 quilos só de couve para uma compra pública. Né? 100 quilos de rabanete. Então estou programada, eu vou plantar e eu tenho certeza que eu vou colher e que eu vou receber. Isso para a gente é muito bom. A gente quer continuar trabalhando com o turismo pedagógico, a gente quer ver o sorriso das crianças que descobrem o que é alimento, a gente motiva a alimentação saudável, a segurança alimentar e mostra para as crianças que existem outras profissões também, né? Então você precisa ver o encantamento delas, isso não tem dinheiro que pague. Segurança alimentar, geração de emprego, renda tirada do campo, aquecimento da economia local,
promover a sustentabilidade. A agricultura familiar fortalece a identidade social em diversas regiões do estado. É comer bem, é comer saudável.